E saudações mortais, vós quem fala agora convoscos é o grande Buda, o matador de deuses. Estamos aí online, né? Mais um belo dia, mais aí, né? Um domingo, né? Espetacular para nossa alegria. Dito isso, mano, no Megamonium, onde aqui vamos trazer, né? Sempre vídeos com algumas novidades, ou se não, aquele famosinho, né? Falando sobre Pokémons e o que usar até então, né? Famosozinho, série aí, né? A super série de vídeos, né? Sobre SS, né? Os Pokémons aí bolados que todo mundo quer ter, né? Dito isso, mano, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, né? E gosta aí dos conteúdos, é só se inscrever no canal, mano. Não tá devendo nada. Ou será que está? Faz o Pix caloteiro. Dito isso, é isso. Deixa eu ver aqui, mano. Bom, já falei aqui sobre a maioria, né, basicamente. E quase que meio que a maioria, né, se encaixa um com o outro dependendo da forma que você vai utilizar, né, até então, um Pokémon. Vamos falar aqui sobre o Mewtwo, né, Mega Mewtwo, que tem suas duas versões, né, tanto a Y como a X, né. A X é mais bufeteira, né, o Y é aquele, né, mais calmo, né, eu acho que aqui é o passivo, né, e aqui deve ser o ativo, né, famosinho, ó. Bom, pra aqueles que sabem, né, mano, aqui é o famoso, né, o Freezan do universo dos Pokémon, né. Freezan, por que você matou o Kuririn? Tipo isso. Bom, eu vou fazer um vídeo falando sobre os dois logo de quebra, né, porque, enfim, os dois não mudam muita coisa, só muda mesmo os suportes, né, até então, que vai se encaixar ali nos temas. Dito isso aqui, mano, shibara, vamos aqui do X, fazer um famosinho, né, vamos falar meio que assim. Primeiro eu falo, né, de um time relativamente que você vai usar ele, né, apenas ele como SS, né, que seria tipo uma forma mais barata, sendo que Mega Mewtwo você tem que ter o VIP 12, então não vai ser barato, né, você vai ter que gastar. Se você é free to play, você nunca vai ter ele, então infelizmente só chora, é o que sobra pro Betinha. Mas é isso, mano, o importante é aquilo que importa, né, vai que um dia eles trazem um Red Draw, né, do bichão aí, aí os free to play vai poder pegar, só alegria, né, pois é. Bom, relativamente, nós estamos falando aqui do time lutador. Se você viu ou não leu as skills deles, você nunca vai entender qual time é o melhor para ele, né? Infeliz. Bom, o Mewtwo X, né? Ou Mewtwo X, ele é relacionado ao time lutador, tá? As habilidades dele você pode ver que são todas de lutador. Então o foco dele é o quê? Lutador, lutador com psíquico, né? Porque aí abrange as duas tipagens dele. Aí você pode fazer um time relacionado voltado a isso, tá? Deixa eu ver aqui, mano. Só ver aqui o lance aqui das passivas, né? Falar um pouco sobre, para vocês terem assim, um compreendimento, né? Cada soco focalizado, isso é da passiva dele, né? Ganha 1 ponto de intenção de punho, até 5 pontos por rodada, ou seja, ele pode acumular até 5 vezes. Esses intenção de punho, ele só gera quando ele dá um ataque básico, ok? Então você entende que por rodada ele acumula no máximo 5. Então, assim, você fizer um time para ele bater muito, né, a cada turno, é o mais indicado, beleza? O máximo de 12 pontos, desbloqueando a habilidade suprema, Transformação de Ashura, ou seja, ele acumula ali uma quantidade de 5, né, por rodada no máximo. E se você, né, acumular ali 12, né, durante esse turno, que naturalmente vai ser no terceiro turno, né, ele vai gerar, né, a suprema dele. Lembrando, ele é o único Pokémon até então, atualmente, né, que não usa Rage, barra de Rage para causar a sua Ultimate, tá? Ele usa baseado nesses pontos dele. Show de bola? Aí vai ser pelo menos no terceiro turno, que ele vai gerar a primeira ult dele, né? Pá, desbloqueando a habilidade de transformação de Ashura a cada 4 pontos. Ah, não errei aqui, né? Ele desbloqueia a habilidade suprema, transformação de Ashura a cada 4 pontos. Ou seja, quando ele gera 4 pontos, normalmente quando ele der 4 ataque básico, né? Achei estranho, porque tem vezes que ele ulta rápido, tem vezes que ele ulta mais devagar. Mas é entre mais ou menos uns 2 turnos, dependendo, tá? Se você fizer um time muito focado em lutador, que puxe ele bastante, ele meio que consegue lutar no primeiro turno, tá? Normalmente, né? Mas ele gera mais ou menos ali uns 2 turnos para poder fazer isso. Aqui, ó, cada reino, né? Tipo assim, após entrar no campo de Ashura, o efeito do próprio soco focalizado avança para a próxima fase. Cada reino do campo de Ashura termina para continuar ganhando a próxima fase de intenção de punho, ou seja, ele vai aumentando cada vez que ele gera isso, ou seja, literalmente a cada 4 ataques, né, o quinto vai ter um dano maior, né? Basicamente, aí ele faz esse campo de Ashura que é literalmente um efeito de campo dele de uma ultimate, igual ao do Y, né? O Y faz isso quando ulta, o Mewtwo X também faz isso, só que não fica ali no campo, tá? Ele só ativa num período que ele tá utilizando ali a ultimate, ó. É o campo supremo do tipo lutador, né? Os turnos do campo são independentes, ambos os lados só podem usar ataques básicos dentro do campo. O lançador é imune a dano adicional, ou seja, qualquer dano de passiva adicional tal ali não afeta o Mewtwo X.
recebido dentro do campo. O campo termina quando o lado morre ou os turnos se esgotam, né? Porque tem uma quantidade de turno lá, se eu me engano, de coeficiente. Eu não sei exatamente se ele muda, mas eu acho que para cada lá passivo dele, né? Tipo assim, a cada eu acho que 4 pontos, 5 pontos, um turno vai acrescentando o turno, pelo que eu vi, tá? Primeira ult, se eu me engano, são 3 turnos, né? Tipo assim, ele vai atacar 3 vezes, o inimigo dele, né? O alvo que ele chama pro X1, vai atacar ele 3 vezes. Então vai ficar nesse impasse, né? Literalmente. Aí beleza, ó, para cada 5% de HP perdido, ataque especial inicial e a taxa de penetração de defesa aumentam em 1%. Qualquer controle de nível 1 e nível 2 recebido é convertido em silêncio, né? Ou seja, ele toma silence nele próprio. Ah, mas aí não é ruim porque ele vai bloquear? Pra ele não, porque literalmente o silence não vai afetar em nada nos golpes dele. Ele vai continuar dando ataque básico porque é o que ele faz, né? Literalmente os golpes dele é ataque básico, full ataque básico. Dano contra inimigos desprotegidos aumenta em 5%, isso escala de acordo com o nível, né? Lembrando que no Z-Move fica bem mais forte. Pode sentir e atacar inimigos invisíveis quando for alvo principal de um ataque. O dano recebido é reduzido em 5%. Ele tem redução de dano próprio. Ainda foca pokémons que estiver no modo invisível, né? O famoso Stealth. Nos primeiros 5 turnos, se tiver o maior ataque físico da equipe, é por isso que ele é importante ele estar forte, assim como o Y também, tá? Os dois são 2 Pokémon que tem que ser os mais fortes de seu time, caso você queira usar ele, beleza? Em termos de dano. Na equipe, após as ações dos outros aliados, ganha um turno adicional. Então ele tem esse lance aí também. É igual o Mewtwo Y, literalmente. No final do turno, mano, se ele for o mais rápido no seu time, se não me engane, ele ganha um turno extra. No caso do Mewtwo X, se ele tiver o maior ataque físico, né, P-ataque ali do seu time, ele ganha um turno extra, beleza? Ao receber o dano fatal pela primeira vez, puxa a fonte do dano, né, para o reino da luta da mortal. Luta mortal, né, basicamente. E é imune a reino de luta mortal, ou seja, se ele matar um outro Mewtwo X, mano, não acontece nada, né? O outro Mewtwo X não vai chamar ele pra esse reino. Então, meio que um cautera, né, o outro, né? Então, um Mewtwo X mais forte, dependendo do time, vai sempre estar ganhando, beleza? Aí o que acontece? Quando ele chama ele pra essa reino mortal, né, literalmente, mano, ele libera, se eu me engano, são 10 turnos consecutivos, tá? Lá dentro. E esses 10 turnos, mano, vai ser só de ataque básico, tá? E ele vai escalar a passiva dele. Né, ó, campo supremo do tipo lutador, turnos independentes no campo, herda os efeitos do campo de Ashura, do primeiro reino, ao campo de Ashura do terceiro reino. Ao entrar, todos os efeitos anormais de nível 3 ou inferiores são removidos, ou seja, qualquer debuff, efeito negativo que ele tenha é literalmente limpo. O lançador é imune a todos os danos adicionais e indiretos no campo e pode usar habilidades pequenas. A batalha continua até o lado for derrotado ou 10 turnos passarem. Então, ele vai lá, mano, 10 turnos, ou seja, 10 ataques básicos consecutivos, liberando até sua skill. Se não me engano, ele consegue usar a skill dele, eu acho que umas 2 vezes, ou 3 vezes, vai depender do cooldown que ela tiver, né? Então ele vai bater, mano, bater, até matar o inimigo, beleza? E é bem brabo, mano, é bem brabo. Né? Ó, aqui é a transformação de Ashura, né, que é o tipo efeito lá de habilidade passiva dele, né? Então assim, ele tem muito tipo, entendeu? Muito tipo aí de reinos. E sempre focando no ataque básico dele. A habilidade desbloqueia após adquirir 4 pontos de intenção de punho, né? Que aqui é o punho fantasma dele, ó. Tempo de recarga, 3 turnos. Lança a fase atual, soco focalizado. Gera imagem residual, né, assistente com 40% de chance de Mega Mewtwo X realizar 2 ataques ativos. Desaparece após esgotar as vezes, beleza? Então ele cria tipo uma sombra, né? Uma sombra ali que fica protegendo ele. É bem chato essa sombra, tá? Mas ele tem que ativar pelo menos 4 pontos ali pra ativar essa sombrinha. Gera uma imagem ali, pá, beleza, ó. Libera um ataque básico de nível correspondente ao segundo reino atual do intuito de punho. Ele literalmente tem 3 reinos, que é os pontos da quantidade lá que vai acumulando, né? Se eu me engano, a cada 5 pontos. Aqui é o dano ataque de básico a inimigos, não pode ativar efeitos adicionais da habilidade. Deixa eu ver o nível 2. Com base no campo de Ashura do primeiro reino, o dano dos ataques básicos inimigos reduz em 20%. E no terceiro reino, com base no campo de Ashura número 2, a imunidade a dano e a taxa de bloqueio dos inimigos são reduzidas em 20%. Então vai acumulando. À medida que ele vai, né, carregando a passiva dele, gradualmente, né, ele vai ali potencializando, né, o dano em si. Ele ganha efeitos benéficos, né, e o time inimigo ali vai tomar, né, certos aí redução, né, de status, como aqui fala. Então assim, ele é bem chatinho, né? Contra certos inimigos, obviamente, né? Ele é bem chato. Mas atualmente ele é bem fácil de ser lidado, né? Ele literalmente apanha de tanque, né? Se você tiver um time muito tanque, né? Um time muito protetor, ele vai bater ali. Se ele não conseguir matar de início, mano, aí já era pra ele, né? Ele é aquele Pokémon que é muito fraco de começo, né? O dano dele é bem baixo, tá? E ele vai ficando forte ao longo, né? Ao decorrer da luta. Então ele é aquele Pokémon que tem que render muito.
Até então, pelo que eu já vi aqui da galerinha, mano, uns 5 turnos no mínimo, né? Pra ele começar a estacar a passiva dele bem assim, já no nível bem pesado, tá? Então ele começa a fazer estrago. Aí você tem que ver quais times, né, melhor para fazer isso. Times que naturalmente vá proteger ele e fazer ele dar muitos golpes, tá? Até então, como eu sempre digo, os Zamazenta sempre, né, para lutador aí, querendo ou não, isso aí não é questão, é realidade, tá? Então o Zamazenta é mais para gerar escudo para ele. O Zamazenta tem passiva de chamar um lutador mais forte do seu time para bater junto, ou seja, na skill dele, na ultimate dele, né, aquele famoso perseguição que vai influenciar, né, no Multi-Way poder gerar mais ataques ainda. Então vamos, né, pro básico, né, dos S+, que é mais barateado aí pra rapaziada. Cadê, mano, o Galed, tá? Como eu digo, a luta aqui é a dupla implacável, né? Desde a primeira vez que eu fiz uma review sobre o Mid X, né? O Galed era uma das opções que sempre, né, predominantes aí no time. Então o Galed aqui vai fazer a função, né, de trazer sobrevivência a ele. Show de bola? Nem sobrevivência, né? Fazer o contrato, fazer ele dar mais ataques extra. Então, o intuito aqui é o quê? Ele atacar o máximo possível a cada turno, para daí ele potencializar a passiva dele o mais rápido possível, tá? Então, vamos aqui de suportes, né? Então, quais são os suportes, né, psíquicos aí mais interessantes, né, para se usar em time psíquico? Que eu sempre vou dizendo aí, Celebi, né, como secundário, e Minha Origem como primário, tá? Minha Origem sempre vai ter, né, uma opção aí para psíquico, tá? O Celebi sempre vai ser a segunda opção para suporte psíquico que você queira que sobreviva por um período de tempo. Show de bola? Ah, mas aí fica muito psíquico no time, 4 psíquico e tal. Sim, mas o seu foco, lembrando, é o Mewtwo X. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre alguns pokémons que você não necessariamente é obrigado a upar Full Estrela. Você vai upar Full Estrela se você tiver condições financeiras, tá? Se dinheiro não é problema, se você pode comprar recursos para upar os pokémon Full Estrela, caso você queira subir de rank, né, de power rapidamente, aí você tem que upar sempre qualquer pokémon que colocar no seu time, tá? Agora tem aqueles pokémon, mano, que eles já são bons em certo tanto de estrela, que você não necessariamente te obriga, vou ter que upar isso aqui para... Não é obrigatório, é só se você quiser mais força, uma qualidade melhor ali, até então. Mas aqui, Minha Origem pra mim, 8 estrelas já funciona legal, tá? Se você quiser deixar 11 para melhorar a ultimate dele, que ele vai gerar mais controle no time inimigo, é bom, vai te ajudar, tá? Mas aqui assim, vamos supor de ideal, né? O ideal para começo, né? É o Minha Origem 8 estrelas, o Celebi também 8 estrelas fica legal. Se quiser deixar 11 é só para melhorar o ultimate dele, no caso ele vai gerar mais controle, vai gerar mais outras coisinhas lá, tal. É relevante porque todo buff faz diferença, querendo ou não. Mas assim, a funcionalidade aqui, mano, é eles trazer sobrevivência para o seu DPS mais forte, sendo psíquico. Então vai ser o Minha Origem, o Celebi 8 estrelas, mano, já daria conta, certo? Se quiser uma resistência a mais proteção e tal, aí você vai ter que subir estrela, tá? Aí é coisa assim, mas eu tô dizendo aqui o básico, né? O Galed eu recomendaria 11 estrelas, mas se não for possível, 8 estrelas ele também funciona legalzinho, né? Ele já faz a parte dele. Show de bola? Que vai fazer, né, o nosso grandão aqui bater mais. E o Zamazenta da mesma forma. 8 estrelas ele já fica legal. 11 estrelas é melhor porque ele dá mais escudo, ele chama o Pokémon para bater mais vezes e tudo mais. Então assim, ele gera um coeficiente de melhoria bem melhor. Mas 8 estrelas já funciona bem legal. Então aqui é meio que uma ideia, né, para aqueles que são, né, que não gastam muito, né, não tem condições de gastar tanto, e upa assim devagar, né, assim por dizer. Upa devagar o time, não tem como acelerar o processo, então seriam as opções. A última aqui, mano, aí já vai ficar de gosto, tá? Já vai ficar de gosto. Eu usaria, né, na minha visão assim, deixa eu ver, já tem ali um lutador, 2 lutador, né, pá, 2 suporte, um Metagross como tanker. Tá? Mas o Metagross não é pra metal tal? Relativamente no time metal ele faz muito mais, né? Que ele ganha escudo. Todo escudo que ele ganha, né? Ele gera um escudo próprio dele, né? Ele cria um escudo muito forte, tá? Um escudo bem interessante a princípio, beleza? Mas aí, nessa questão, que assim, o Metagross ele tem uma passiva interessante. Enquanto ele tiver um escudo ativo, né? Que seria o escudo gravitacional, ele protege por 3 turnos o Pokémon psíquico ou metal que você tiver atrás dele, ou seja, na backline que tiver atrás dele. Então aqui, mano, seria tipo uma forma de você proteger o Mewtwo X inicialmente, tá? Lembrando, ele 8 estrelas também já dá conta, mas ele tem que ser muito bem upado. Ele aqui é um dos tanques que realmente você tem que deixar 12 estrelas. Por quê? Porque ele tem uma passiva que ele puxa o dano de toda a tua backline, teus psíquicos, e até alguns aqui da front, ou mental ou psíquico, né, que você tiver no time, ele puxa pra ele próprio, uma parte do dano, se não me engano é 90%. Então assim, se o time inimigo tiver muito dano, eventualmente ele vai morrer muito rápido porque ele vai ficar puxando o dano pra ele, né, ele vai proteger o teu time de tomar, né, uma pancada muito forte. Mas vamos lá, se você tem um Celebi, né, dependendo da sorte, evidentemente, tá 8 estrelas, ele começa com uma folha, já gera uma folha provavelmente aqui pro seu Mewtwo X, lembrando ele tem que ser o mais forte nesse time, tá, ou em qualquer time que você utilize ele tem que ser o mais forte, certo?
Aí daí, né, ele vai possivelmente a cada 2 turnos gerar uma outra folha. Essa folha é uma segunda vida ao Pokémon psíquico, né, ou grama que você estiver utilizando ali no time. Então vai ser meio que aleatório porque tem muito. Pode vir pro Gallade, pode ir pro Metagross, pode vir pro Miorige, né? Ele não tem um foco específico, ele é literalmente aleatório. Show de bola? Então, dependendo da sua sorte, mano, aqui até uns 6 turnos, se o Celebi ficar vivo, que eu acho que ele fica, porque o Metagross vai fazer isso acontecer, ele consegue até então sobreviver por mais tempo, tá? Então, com certeza, nesse time aqui específico, ele consegue pelo menos sobreviver uns 4 turnos, que vai gerar pelo menos umas 2 sobrevivências extra, tá? E fora que os armazenos vai ficar dando escudo e tal, né? Vai dar uma proteçãozinha a mais, né? De leve. E tem o Miorige e tem o Celebi também, né? Que vai causar controle no time inimigo. Claro, se o time inimigo não tiver, tipo, uma Mega Diance, né? Da vida. Mas lembrando, o Mewtwo X pode acabar com ela, mano, fácil. Por quê? Lutador bate em Pokémon Pedra. Lembre-se disso, tá? Bate Pokémon Pedra, bate Pokémon Gelo, bate Pokémon Metal. Assim, ele bate um bocado de Pokémon, na realidade, né, mano? Beleza? Mas ele apanha de fada, se eu não me engano. Eu acho que o lutador apanha de fada, né? Acho que é. Aí meio que assim, um acaba anulando o outro, né? Tipo, as fadas podem bater muito nele porque ele é psíquico, né? Se eu não me engano, eu acho que psíquico perde de fada ou perde de veneno. Não lembro, mano. Porque o símbolozinho lá é igual, eu fico, né? Eu confundo as bolas às vezes. Mas é basicamente isso. Beleza? Isso aqui seria uma variação de lutador psíquico, tá? Né? Pro Mewtwo X, ou então Mewtwo X, né? Fazer a boa. Ah, mas aí o Y, no caso. O Y é quase a mesma coisa. Só que você pode usar o Celebi e o Miorige, tá? O resto aqui, tipo assim, você não vai usar o Zamazenta, tá? Porque ele não é lutador, então o Zamazenta não vai fazer nada por ele. O Gallade, se quiser usar, pode usar também, tá? Mas aí o Gallade já seria específico, né? Que eu faço o quê? É o Y com fada. Porque até então o jogo não tem um time psíquico muito agradável, tá? Assim, tipo de S+. Para o Mewtwo Y, tá? Pro X até dá pro gasto, mano. Porque tem um lutadorzinho ali, né? Tem 2 lutadores aqui, legal. Só que pro psíquico, né? Assim, de S+, só se você quiser usar no time fantasma, né? O Y no time fantasma. Que eu acho bem da hora, tá? Porque aí você usa o Celebi, usa o Miorige, Lunala, Carylex, aí o Mewtwo Y, tá? É o timezinho. Até fiz já um vídeo, né? Há um tempo atrás, acho 3, 4 meses atrás, que eu cheguei a testar o time Ghost, né? Eu fiz o fantasma com psíquico, né? Que ficou bem da hora, né? Até então ficou bem da hora. Beleza? Então o Y literalmente é só um quebra-galho. Se eu já fiz um vídeo até falando, né? Que o Miorige anda junto ao lado, né? Lado a lado aí com o Y, né? Entre aspas. Porque ele se encaixa em quase qualquer time. Tipo um time fada, né? Que é o famoso Falta Psíquico. Tu bota ali Mega Diança e vamos lá. Gardevoir, Maguerna, ou se não Xerneas, ou se quiser não, se não Tiranitar pra deixar o time mais tanque. Aí Miorige e o Y, né? Sempre nesse termo. Sempre os dois ali. Ou se não pode colocar o Celebi, ou pode colocar o Gallade, né? Gallade com Gardevoir, né? Aí o Y, Miorige, Mega Diança, aí você escolhe Maguerna, ou Xerneas, ou Tiranitar. Aí já fica mais a critério e gosto seu, tá? Show de bola? Então, literalmente é isso. Né? Mas depois, caso vocês tenham, né, dificuldade de compreender, eu posso fazer depois um vídeo só mostrando, né, os... Na verdade, o Y, né? Porque aqui seria como se fosse o Y aqui, né, mano? Eu teria que trocar e ia esperar 5 dias pra poder reverter, né, para o X de novo. Mas é tipo isso, tá? Literalmente quase o mesmo time, a diferença é que todos ia mudar. Só que assim, na minha visão, o Y ele funciona melhor com outros SS, né? O X não, o X você consegue deixar mais neutro. Mas vamos supor, você quer usar com outros SS, é justamente o que eu citei quando eu falei do Primal Kyogre, né? O time da baleia, que é o quê? Água Lutador, juntamente com o Keldeo, tá? E o outro poderia ser com a Mega Diança, pra gerar o quê? Mais proteção. Vamos supor, tu não quer um Metagross, sendo que ele usa a mesma Trinity, né? Aí vem a Mega Diança. Aí vindo a Mega Diança, a galera gosta às vezes, né? Porque assim, tem que ter um Pokémonzinho a mais aqui pra agregar com ela. Você pode vir com ou Tiranitar aqui no canto do Celebi, tá? Tiranitar pra dar uma proteção, uma defesa mais forte, assim por dizer, né? Ou você, no caso, pode vir com Gardevoir, né? Aí você faz o que? O lutador, né? O fada lutador. Cadê? Pode vir aqui com Gardevoir, tá? Vai continuar o psíquico aqui, os 4 psíquicos. Aí vai ter, né? A Diança aqui, vai ter Gardevoir. Ela vai combar com o Gallade até então. Vai ter uma origem pra gerar aqui uma sobrevivência um pouquinho a mais pro seu Mewtwo X. Se você quiser, também pode acabar utilizando o Celebi aqui, tá? Aqui também daria certo o Celebi. Porque aí, como tem muito psíquico, ele vai, né, gerar uma sobrevivência melhor do que o Miorige poderia gerar. Porque o Miorige é legal, ele cura, né? Ele dá muito controle, ele é chato, né? Ele é bem mais resistente que o Celebi. Mas com o escudo da Diança, eu acho que ele consegue sobreviver um pouco a mais. Então ele vai dar uma segunda vida pra sua Gardevoir, uma segunda vida pro seu Gallade. Isso pode fazer a diferença. Mas aí é coisa de teste, né? Você teria que meio que testar, né? Na hora lá, tipo, no combate, no time que você estiver fazendo, fazer o teste, né? Ter os dois ali, e daí você testar entre um e outro. Pode colocar o Celebi também aqui no canto do Gallade? Pode. Mas aí, lembrando, você vai diminuir o potencial de dano estacável do seu Mewtwo X, tá? Então, eu acredito que o Gallade é muito primordial para o X poder estacar a passiva mais rápido. Porque, como eu digo, ele tem uma passiva interessante que é o quê? Ele bufa, ativa o contrato no X, né?
qualquer Pokémon dano antes de for realizado no X ou no Gallade, eles vão gerar um contra-ataque antes de sofrer o dano, né? Ou seja, ele vai dar 2 ataques já, normalmente ele dá 2 a 1, né? Vai depender aí do nível da passiva. Então assim, vai fazer o Mewtwo X eventualmente sempre dar o dano mais rápido, estacar a passiva dele mais rápido, que aí é o que você quer, né? Então ficaria assim, tá? Agora, se você quiser um proteção mais, aí o Tyranitar pode ser, né, uma opção. Você vai ter HD de controle, Gallade para causar sangramento, corte de cura, debuff, puxar o X para lutar, usar Zamazenta para gerar escudo proteção. Então aqui é um time meio que protetor, né, para fazer o Mewtwo X. Vai continuar rendendo um pouco a mais, só que variação de mais um SS. Aí vem a variação com a baleia, tá? Aí vai ser baleia, Manaph, Keldon, tá? Aqui é o famoso Água Lutador, que muitos usavam antigamente, literalmente todo mundo, todos os cats usavam esse time aqui, era uma doença ambulante. Só que aí, como eu digo, foi vindo outros times, outros pokémons, assim, que tem uma resistência muito alta, né, e dependendo da situação, eles acabam ganhando do time água pela resistência, né. Se bem que o time água aqui é bem resistente, tá, bem resistente mesmo, show de bola. Mas, enfim, é um time interessante, tá, é quase o time que eu tô usando, né, tirando o X ali, mas é um time muito interessante, beleza? Né? Aí vai de gosto, né? Se você quiser um água lutador, vamos supor, os caras do seu servidor, mano, tá usando o time terra, dragão terra, ou são time terra, time com pedra, pá. Esse time aqui é naturalmente feito pra matar esse tipo de time terra, tá? Porque lutador bate em pedra, água bate em pedra. Então, assim, é um time focado pra matar um time terra, tá? Ou um time fire, né? O cara estiver usando um dragon fire, ou se não full fire mesmo, tá? Aleatório assim, esse aqui é um dos melhores times pra lidar com esse time até então. Show de bola? E o Psico até então seria assim focado, é um modo geral, né? Um modo assim, um time que eu, como digo, mais maleável, mais barato, né? Mais acessível aí, né, pro bolso da galera. Show de bola? E aqui é o mesmo esquema. Se você fosse pegar o Manaph, 8 estrelas já resolveria. A baleia tem que ser primal, então teria que ser 12 estrelas mesmo, não tem pra onde correr, né? Zamazenta 8 estrelas, Keldeo, preferência 11 estrelas. 8 estrelas é legal? É, mas 11 estrelas o dano dele, mano, é o ápice. O dano do Keldeo é absurdo, tá? E o Gallade, 8 estrelas também fica legal, mas se você quiser mais dano, aí você bota ele 11 estrelas, entendeu? Aí você pode usar tanto o Zamazenta como o Manaph 8 estrelas, mas com o tempo você upa, tá? Você sobe as estrelas deles, porque vai fazer muita diferença. Beleza, rapaziada? Então, esse aí, né, é os vídeos relacionados, tá? Pra vocês aí compreender, né, sobre, assim, até então os melhores times com o SS. Ah, dá pra usar o Mewtwo X em outros times? Dá, mano. Tem uns aí que usam no time Metal, né? O Metal lutador com Shin Mega Lucario. Não fica tão bom porque, como a maioria, né? Vai depender do servidor, claro. Mas aqui, tipo, com o meu servidor, por exemplo, usar o Lucario é quase um suicida, porque a galera usa muito time Fire, né? Variação de Fire, WKP, e acaba com ele, né? Ele toma muito dano de queimação, e isso realmente destrói ele, tá? Então é por isso que não fica uma coisa muito viável, né? Mas para início de jogo, mano, tipo assim, início, tipo, o Lucario, ele foi feito para early game, né? Início ali. Você fazer um metal lutador inicial, ele é muito bom, tá? Ou um fada psico, um fada com lutador, uma mistura ali, né? Psico, fada, lutador. Ou se não, pode ser um metal com lutador, misturado com psico também, né? Agrega tudo, você agrega ali mesmo. Fica uns times bacana para começo de servidor, tá? Então é isso aí, videozinho, né? Maroto aí, né? Falando aí relacionado, né? Aos times até então, né? Baseado em SS. O Mewtwo Y, né? Não muda muito. Ele é literalmente aquele Pokémon que vai agregar, né? Ele pode ali agregar. Tipo aqui, literalmente, cara, nesse time aqui, é tipo o Y, em vez do Zamazenta. Não, na verdade eu preciso do Zamazenta. Não, tem que fazer uma escolha, na realidade, né? Porque o Zamazenta pode dar proteção aqui pro Keldon. Então, assim, teria que escolher entre o Gallade e o Zamazenta. Aí você colocar o quê? Minha origem, tá? Pra dar suporte pro Y. Aí faz o quê? Um água psíquico, né? Aí, tipo assim, se o teu Keldon tá morrendo muito rápido, aí teria que ter um Zamazenta. Caso o Keldon esteja sobrevivendo tranquilamente, aí você pode manter um Gallade e colocar um Minha origem aqui. Ah, mas tá morrendo rápido. Deixa o Zamazenta, tira o Gallade, bota o Minha origem, pra dar sobrevivência pro Mewtwo Y. Show de bola? Aí vai, né, de gosto, tá? E o Manaph pra curar o time água, né? Deixar o time água mais sobrevivente, né? Sobreviver por mais tempo, mais período. E é isso aí. E esse é o sucesso. Alegria, alecrim, baby. E infelizmente eu acho que a galera tá usando mais não, né? Quer dizer, tem um que tá usando, mano. Até consegui ganhar dele, cara. Do Xande, né? Xande avião aqui. Ah, eu consigo ganhar do time dele, mano. O meu time doido, tá? Meu doido, mas funcionou legal. Quando eu botei quem? Não lembro quando eu botei o Keldon, não. Quando eu tirei o Gallade, né? Eu tirei o Gallade e aí o time deu certo pra ganhar, né? Mas eu não lembro se eu tava usando os seus testei com Ho-Ho contra ele, não lembro ao certo, mas eu fiz um timezinho aí que deu bom. Ah, não, foi quando eu coloquei o Palkia. Quando eu upei o Palkia pra botar no time, né? No canto do Gallade. Aí deu certo. Deu pra ganhar do time dele porque me faltava dano, né?
justamente por causa da defesa de pedra dele. Mas é isso aí, mano. Ele é o único até então, né? Aqui dos caras que tá usando um time assim, né? Como eu disse, promíscuo. Aqui ele fez uma mistura de 3, né? Ó, colocou 3 SS. Ó, o Mewtwo X, o Keldeo, que causa muito dano, mas é lutador, vai buffar o Mewtwo X, então a baleia vai dar uma proteção a mais para o Keldeo, pro Keldeo não morrer tão fácil, né? Usa Armazento para dar proteção com os escudos. Aí a Diancie com o Tyranitar para gerar parede e escudo, né? Uma proteção dupla. Aí meio que o X aqui dele, mas consegue render, né? Até um pouquinho. Mas assim, se fosse focado, como eu digo, né? Usando ali 2 suportes, por exemplo, Mil Origem e Celebi nesse time dele aqui, tirando os água, ele ia dar uma sobrevivência melhor pro time. Porém, só ia ter o X de dano. E o que acontece? Ele ia demorar muito pra estacar a passiva, porque ele sozinho, mano, batendo só uma vez, mano, vai demorar muito. Aí, tipo assim, o time tem que tancar muito pra ele sobreviver. Literalmente, ele tem que sobreviver mais de 10 turnos aqui pra começar a deletar a galera na ultimate. Aí fica aquele jogo de, né, de resistência. Tipo, é muito difícil um time sobreviver completamente por muito turno, tá? Só se for muito bem upado. Agora, quando você, como eu digo, um time assim de igual pra igual, vamos supor, como eu falei, um água lutador puro, arrebenta com essa defesa de pedra dele, tá? Que foi o que aconteceu no meu caso, né? Eu arrebentei com a defesa de pedra dele, aí deu pra degolar, né, o time dele com mais facilidade. Show de bola? É só uma ideia aí, né? Pra vocês compreenderem. E, ó, o CRN, mano, cash maligno, pegou 30 milhões, hein? O primeiro aí pega 30 M's, hein, mano, no servidor. Que é isso, mano, bolar demais. Caraca, mano, ele já tá 126, meu irmão. Por que esses caras upam tão rápido, doido? Não, mas estão ganhando estamina por debaixo dos panos, cara. Não é possível, velho. Eu não pego nunca, ó. Ô XPzinho durado, viu, mano? Duro, meu irmão, duro. Será que tá comprando estamina? Capaz, né? Tá comprando estamina, cara. Será, mano? Estaminazinho tem um spec aqui que vende estamina, né? Será? Eu não acredito, né? Mas né, mano? Esses caras aqui é muito cash, não duvido nada, mano. Será que tá comprando isso aqui pra upar mais rápido, mano? Energias? Capaz, né? Assim, eu não tenho coragem de gastar meus poucos dolitos, né? Pra comprar mais energia, não, mano. Entendeu? Eu gosto de upar com o tempo. Mas é isso aí, né? Cada um faz o que gosta, né? Dito isso, é isso. Então se liguem e fiquem de olho, né? Pro próximo vídeo que vamos falar sobre o Black, né? Talvez trazer o Black pro meu time, mano. Vou ter que mudar o time, né? Mas tudo pelo entretenimento. Valeu, é nóis.